Olá, meus queridos alunos do Legale, professora Célia Nilander. Estou aqui novamente para nós finalizarmos, então, as nossas últimas aulas, né? Falamos aqui de vários assuntos e o último deles foi o recurso ordinário constitucional, né? Um recurso extremamente importante. E eu vou abrir aqui o material para a gente poder finalizar, né, essa aula. Falamos de Lei Maria da Penha, falamos de medidas alternativas à prisão, outros procedimentos, né? E o último deles foram os embargos infringentes e embargos de nulidade. Então, a gente vai fazer um pequeno resumo aqui do que foi dito na nossa aula, até porque acho que nós chegamos a concluir a aula sobre o ROC, né, que é o recurso ordinário constitucional, e fazendo aí um pequeno resumo, né, do que nós vimos nas nossas aulas. Nós iniciamos falando aí dos embargos infringentes, né, depois falamos de embargos de nulidade, e em seguida a gente falou do ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Só recapitulando, gente, os embargos infringentes e de nulidade são aqueles recursos, né, que são utilizados pelo réu a fim do quê? De modificar sentença, ou melhor, acórdão, né, de segunda instância. E só cabe em sede de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Obviamente, são recursos próprios da defesa, tá? Só vão poder ser utilizados, então, quando estiver a favor da defesa. Inclusive, o Ministério Público pode, sim, ingressar com um desses embargos, né? Desde que seja favorável à defesa, e nada impede que o Ministério Público possa pedir algo relacionado à defesa, né? O artigo 609, parágrafo único do CPP, ele diz que quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se, então, embargos infringentes e de nulidade, né? Falamos da questão da impugnação de sentenças, né, de decisões não unânimes em segunda instância, tá? Então, somente quando for desfavorável ao acusado, né? Não cabimento, né? Não cabe os embargos infringentes e de nulidade contra decisões da turma recursal do GCRIM. Tô de luva porque tá muito frio. Da turma recursal do GCRIM, habeas corpus, revisão criminal, mandado de segurança e ações originárias, tá? Então, são situações em que não cabem. E só voltando um pouquinho, gente, os embargos infringentes e de nulidade, a gente pode classificar da seguinte forma. Embargos infringentes, eles vão atacar o mérito. Ou seja, eles vão atacar o mérito do problema, né, do processo, sempre que não tiver uma decisão unânime, né? Então, vamos dizer que teve a maioria de votos contra o réu. Então, eu posso ingressar quando eu quero atacar o mérito. Quando eu quero atacar a formalidade, eu vou ingressar com os embargos de nulidade, porque aí eu vou estar tratando uma questão de formal, né? E não necessariamente o mérito, tá? Então, nulidade, parte formal. E, em relação ao mérito, embargos infringentes, né? Ministério Público já falamos, é um recurso privativo da defesa, né? Já falamos aqui nas nossas últimas aulas. Havendo divergência quanto ao mérito, embargos infringentes. Acabamos de falar, havendo divergência em relação à matéria procedimental, que é a forma, embargos de nulidade, tá? Recursos à apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, né? Excepcionalmente, cabe embargos de nulidade e também embargos infringentes no caso de carta testemunhável, né, de acordo com 644 lá do CPP. Prazo, 10 dias a contar da data do acórdão, tá? Efeito, é dotado dos efeitos devolutivo e suspensivo. Então, os embargos interrompem o prazo para interposição de qualquer recurso cabível, né, recurso especial ou extraordinário, tá?
Depois falamos do ROC, né? Que é um recurso ordinário constitucional, né? Então, é uma forma, né, de atacar decisões em processos específicos, tá? E eles estão taxativamente indicados na Constituição Federal, né? Para submeter o processo à reapreciação do STJ ou do STF, a depender do caso. Prazo do ROC, 5 dias, denegatória de habeas corpus, ou 15 dias, denegatória de mandado de segurança, tá? Da decisão denegatória. Então, nós temos lá o artigo 105, inciso 2º da Constituição, que descreve o cabimento da interposição do ROC para o STJ. E depois nós temos o 102, inciso 2 da Constituição Federal, que descreve o cabimento da interposição do ROC para o STF, tá? Em resumo, e nos limites apontados, né, da lei, só é cabível recurso ordinário constitucional em 3 hipóteses: decisão denegatória de habeas corpus e decisão denegatória de mandado de segurança e condenação ou absolvição por crime político, tá? Aí você fala, o que é crime político? São aqueles praticados em detrimento da ordem da segurança nacional. Isso não tem nada a ver com o crime eleitoral, tá? Então, o crime político, ele não é sinônimo de crime eleitoral. Então, por exemplo, eu criar uma associação para querer separar o estado de São Paulo do resto do país. Obviamente, eu estou falando de um crime político, tá? Compete a quem julgar esses crimes políticos? Juízes federais, né? Eles julgam todos os processos relacionados a crimes políticos, né? Prevalece hoje a tese de que o STF, no julgamento de recurso ordinário constitucional, ele atua como órgão de segunda instância e não como uma terceira instância, tá? Então, nesse sentido, é como se ele estivesse julgando em segunda instância, né? Já falamos aqui o prazo de 5 dias, no caso de habeas corpus, né? E no caso de sentença absolutória, a gente está falando de efeito suspensivo, tá? Mas se for condenatória, terá um efeito, efeito devolutivo, sentença absolutória, efeito suspensivo, no caso de condenação do réu, tá? Então, temos lá no nosso material. Tem efeito devolutivo e quanto ao efeito suspensivo, tendo em vista a peculiaridade, terá o mesmo tratamento da apelação, ou seja, interposto o ROC, em face de sentença absolutória, nunca terá efeito suspensivo. Mas, se for condenatória, terá o efeito suspensivo, tá? Falamos aqui do 102, né? Do ROC, né? Do inciso 2, e que cabe apenas em decisão proferida por tribunal superior, STJ, TSE, tá? E assim vai. Esse tribunal estará proferindo decisão em única instância, tá? Atuando aí na sua competência originária, tá? Então, citamos aqui também para vocês um exemplo: julgamento do prefeito municipal é feito pelo Tribunal de Justiça. O prefeito impetra um HC no STJ, tá? O STJ nega o HC, tendo assim uma decisão denegatória, né? Então, dessa decisão do STJ, caberá, então, recurso ordinário constitucional, lá do artigo 102, inciso 2 da Constituição, tá? Da decisão que concede o habeas corpus, gente, não cabe o ROC, né? Recurso ordinário constitucional. Prazo de interposição do ROC, se a decisão for denegatória. Habeas corpus, 5 dias. Mandado de segurança, 15 dias, tá? Em ambos os casos, os prazos são contados a partir da data da publicação do acórdão, né? Deve ser interposto petição escrita. A petição deve ser dirigida ao presidente do Tribunal Superior que denegou a ordem, tá? Exemplo, interpor em face do HC denegado ao STJ, né? Então, irá interpor a peça no STJ e as razões acompanham, então, a petição de interposição, tá? Como é que é feito o processamento? Também falamos isso, eu estou recapitulando aquilo que já estudamos. Juízo de admissibilidade, né? Vai ser analisado e verificar se cumpre os requisitos para que seja admitido o recurso. Contrarrazões, o recorrido vai apresentar contrarrazões no mesmo prazo da interposição do recurso. E aí os autos são remetidos, então, ao STF ou STJ. Se transcorrer 30 dias sem que seja recebido o recurso, ou se for recebido, ele demorar muito,
cabe agravo de instrumento, tá? Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno do STF. Nesse caso, estamos falando especificamente do STF, né? E o recurso ordinário constitucional ao STJ, artigo 105, decisão proferida por Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, pode ser proferida também por Tribunal Regional Federal, tá? Decisão denegatória de HC, decidida em única instância ou última instância. Exemplo, juiz da primeira vara criminal da cidade X decretou a prisão preventiva de Pedro. Advogado de Pedro ingressa com HC no TJ. O tribunal denega a ordem. Então, aí eu vou ingressar com o ROC. Outro exemplo, delegado do primeiro distrito policial da cidade X instaura inquérito policial em face de Pedro. Pedro ingressa com HC perante o juízo criminal. O juiz denega a ordem. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito, sendo julgado pelo tribunal. O tribunal nega provimento ao rese, e aí sim o tribunal está reexaminando uma situação, tá? Então vejam que são dois exemplos diferentes, tá? Qual é a dica? Sempre irá impetrar HC, obviamente na instância superior, nós sabemos disso. Cabe ROC em razão de decisão denegatória de mandado de segurança em única instância. Exemplo, Ministério Público ingressa com mandado de segurança no TJ e o TJ denega a ordem, né? Decisão do TJ em única instância. Aí cabe, no caso, o ROC, né? Um outro exemplo, João ingressa com mandado de segurança em ato de policial. O juiz local quem julga. O juiz denega a ordem e a parte recorre ao tribunal, que também denega. Aí não cabe o ROC da linha B, pois não é uma atuação de única instância. Então, vejam aí o exemplo para a gente poder entender, tá? E o prazo, processamento e prazo é igual os anteriores, né? Coloquei aqui para vocês também algumas observações. Se tiver HC interposto em primeira instância, da decisão proferida que concede ou denega, dessa decisão cabe o quê? Rese, não é o ROC, tá? Se tiver HC interposto em segunda instância e for concedido, não cabe recurso, né? O máximo que caberá será o RESP, ou recurso extraordinário. Recurso especial ou extraordinário. Se for denegado, cabe o ROC ao STJ. Se tiver HC interposto em tribunal superior e for concedido, não cabe recurso, tá? Se for denegado, aí sim cabe o ROC ao STJ, tá? Sempre foi discutido se poderia substituir o ROC por um novo HC, dessa vez na instância superior. E aí a gente traz aí uma situação. Um exemplo aqui, né? Sérgio Moro decreta a prisão preventiva de um réu da Lava Jato. Será interposto HC no TJ e o tribunal denega a ordem. Em tese, cabe o ROC, mas será que cabe um novo HC no STJ? Eis a pergunta. Nós temos algumas correntes aí doutrinárias. Uma corrente fala, no momento em que o tribunal denega a ordem, reveste de autoridade coatora. Assim, poderia impetrar um novo HC, possibilitando um julgamento mais rápido. Uma outra corrente fala, não, a questão da prisão já foi decidida, agora deve ser utilizado o ROC, tá? Então, nós temos dois posicionamentos diferentes. O STJ havia emitido decisão em ambas as turmas, no sentido de que não poderia usar o HC em substituição ao recurso ordinário constitucional. Porém, Gilmar Mendes, em decisões monocráticas, admitiu essa substituição, tá? Então, nós temos que estar atentos a tudo isso, porque são questões controversas, né? Controversas dos nossos tribunais, né? E muitas vezes a pessoa fala, mas quando eu devo ingressar com o HC e quando eu devo ingressar com o recurso ordinário constitucional? Veja, se eu estou falando de um habeas corpus, que eu impetrei junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, e foi denegada a ordem, e existe um flagrante constrangimento do direito de ir e vir, o que eu vou fazer? Impetrar uma ordem de habeas corpus perante o STJ, tá? O habeas corpus, ele é utilizado justamente para coibir o constrangimento ilegal, né? E o flagrante constrangimento da proibição, né, do ir e vir, né, da pessoa. Então, cabe, no caso, outro habeas corpus ao STJ,
tá? Agora, quando não se trata de um constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir, então eu deveria ingressar com o recurso ordinário constitucional, que ele vai ser cabível sempre das decisões denegatórias, tá? Mas a jurisprudência, gente, ela é farta no sentido de dizer que eu posso sim impetrar um novo HC, né? Dependendo no lugar do ROC, se realmente estiver comprovado o constrangimento ilegal da liberdade do indivíduo de ir e vir, tá? Se tiver comprovado nos autos, não tem nenhum problema eu ingressar com um novo habeas corpus e não com o ROC. Tudo bem? Mas existem decisões aí antagônicas, conflitantes em relação a essa questão, tá? O mesmo acontece na execução da pena. Muitas vezes o recurso cabível seria um agravo em execução. Todavia, se tiver caracterizado um constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do reeducando, nada impede que eu ingresse com um habeas corpus. Tudo bem? Por hoje era isso. Terminamos então as nossas aulas sobre alguns dos recursos, né, de suma importância aí que nós temos no nosso processo penal. É um prazer sempre estar aqui com todos vocês, nossos alunos aqui do Legale, e me sigam nas redes sociais, né, Célia Nilander 8 lá no Instagram, ou no Facebook, Célia Regina Nilander, e eu terei um enorme prazer de compartilhar com vocês conteúdos, falar dos meus livros, das nossas teses, dos nossos trabalhos, será sempre um grande prazer. Tá bom, gente? Até a próxima, então. Grande beijo a todos.